Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Carvalho e esta é mais uma aula de atualidades. Hoje vocês devem ter percebido pelo cenário, estou aqui diante da Casa Branca. Nós vamos falar aí um pouquinho sobre eleições nos Estados Unidos em 2020. A gente aqui nesse vídeo vai analisar como é que está a corrida presidencial, mas principalmente a gente vai explicar aí, eu vou explicar para vocês como é que funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos, que é um tanto complexo. Tá? Por que esse tema é tão importante? Porque a eleição do presidente dos Estados Unidos ela acaba trazendo consequências para o mundo inteiro, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos ainda são aí considerados aí a maior economia do mundo, né? Só está à frente aí, por exemplo, da China, que existe um embate entre os dois. Ainda é a maior economia do mundo, ainda exerce muita influência em diversos campos. Então, por isso a importância dessa eleição. Alguns assuntos que estão em pauta com essa eleição são a questão comercial, né? Como é que vai ficar essa guerra comercial com a China, né? Mesmo depois das tentativas de acordo aí no início do ano. Como é que vai ficar a questão da vacina, né, para essa pandemia que está atingindo aí o mundo. Como é que vai ser, né, a questão ambiental, né, já que com o governo Trump a gente tem inclusive a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Então você vai ver que é uma série de assuntos que envolvem o mundo inteiro e que, portanto, por isso a eleição é tão importante, certo? Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, aquela coisa toda, tá? Para dar uma força aí, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar aqui a falar desse assunto, né? Eleições nos Estados Unidos, uma aulinha ali de atualidades, né? Então vamos começar falando aí um pouquinho. Dá para ver pela imagem aí que eu tô como mediador desse debate presidencial, né? Brincadeiras à parte, vamos para o que interessa, certo? Bom, então é o seguinte, primeiro, características gerais da eleição nos Estados Unidos, tá? Olha, a gente vai perceber uma série de diferenças entre as eleições nos Estados Unidos e as eleições brasileiras. A primeira delas é que lá o voto é facultativo, ou seja, vota quem quer, tá? E isso não, se eu não for votar, isso não traz nenhum prejuízo, nenhuma restrição. Então, a primeira batalha dos candidatos a presidente é convencer os eleitores a irem votar, tá? Então, é uma grande dificuldade. Inclusive, isso às vezes dificulta até uma previsão em relação às pesquisas eleitorais, né? Porque você faz uma pesquisa com base nas intenções de voto e a pessoa acaba não indo votar. Então isso acontece muito lá. Segundo aspecto é que essa eleição é dividida em 3 fases, na verdade 2 fases e uma fase pré-eleitoral, a gente pode colocar assim, né? A primeira fase, que é a fase das primárias, quando os partidos escolhem os seus candidatos. Então você tem vários pré-candidatos que podem ser escolhidos, né, no sistema fechado ou sistema aberto, depende do estado, tá? Sistema fechado, apenas os filiados aos respectivos partidos é que podem votar, né, num pré-candidato. Sistema aberto, você pode votar no pré-candidato ou democrata ou republicano. Lembrando que se você votar na prévia, né, na primária, se você votar para escolher um candidato democrata, você não pode ir lá e votar, né, num pré-candidato republicano, por motivos óbvios, né? Que senão eu poderia cometer ali algumas trapaças. Bom, nessas primárias, elas podem ser feitas tanto, né, com eleição mesmo, votação e tudo, como com caucus, que são quando ele acontece quando as pessoas se reúnem em espaços como igrejas, teatros, lugares abertos, para escolher ali os seus delegados, né, para escolher os seus representantes. Então pode acontecer também. Então, essa eleição prévia, que a gente chama de primárias, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai pré-selecionar um candidato, tá? A segunda fase é o que a gente chama de votação popular, que é o que vai acontecer agora no dia 3 de novembro. As pessoas vão até a sua sessão eleitoral
e elas vão escolher entre os diversos candidatos, tá? Nós temos os dois principais, os dois partidos gigantescos, os republicanos, que hoje é o partido do Trump, e os democratas, que hoje é o partido do Biden. Então, só que além desses, a gente tem diversos outros pequenos candidatos, inclusive candidatos independentes, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, no dia 3 de novembro agora, de 2020, as pessoas vão para votar nesses candidatos, é uma votação popular. Só que o que acontece? Eu vou lá e voto no candidato, por exemplo, democrata, ou voto, por exemplo, no candidato republicano. Esse meu voto, ele não vai servir para eleger diretamente o presidente da República, aí que começa a complexidade do sistema. O meu voto, ele vai servir para eleger os chamados supereleitores, ou seja, os delegados, tá? Então, no dia 3 de novembro, quando eu voto lá, por exemplo, no Trump, eu vou contribuir para eleger um delegado que representaria os republicanos, tá? E aí, lá em dezembro, esses delegados, historicamente, eles seguem a vontade da população que votou neles, esses delegados vão escolher o presidente. Por isso que às vezes dá para saber o resultado da eleição já logo depois do dia 3 de novembro. Por quê? Dependendo da composição ali dos delegados, o presidente já sai eleito, tá? Porque é só uma questão de ratificação daquele resultado, tá? Rodrigo, mas por que existe esse sistema aí de votação de delegados? É porque lá nos Estados Unidos funciona o sistema de colégio eleitoral, tá? Como é que funciona esse colégio eleitoral, que é o que eu vou mostrar para vocês. Esse colégio eleitoral nada mais é do que o conjunto de delegados. O que vai acontecer? Nos Estados Unidos, nós temos 538 delegados, tá? Esses delegados, eles são distribuídos proporcionalmente ao número de habitantes. Por isso que alguns estados têm muitos delegados, outros poucos. Por exemplo, a gente tem o estado da Califórnia que tem 55 delegados. Por quê? Porque é o estado mais populoso. Ao passo que outros estados menos populosos têm 3. Então, assim, é sempre proporcional, certo? Aí o que eu tenho que imaginar? Eu vou lá no dia 3 de novembro, o cidadão americano, cidadão estadunidense, ele vai votar em um dos presidentes, em um dos candidatos a presidente, certo? E esse meu voto, ele vai eleger os chamados delegados, certo? E aí em dezembro esses delegados vão escolher um ou outro presidente, tá? Para o presidente, para a pessoa sair vitoriosa, ela precisa de 270 votos dos 538 delegados, tá? Detalhe importante, Rodrigo, mas e se nenhum dos candidatos atingir essa margem dos 270 votos? Porque é possível que isso aconteça. Aí a gente vai ter uma decisão que vai sair do legislativo, certo? Segundo a 12ª emenda, o legislativo é que vai decidir essa questão, certo? Existe um sistema de delegados que é o seguinte, vamos supor que você vai contar ali o número de delegados lá na Flórida, certo? Então como é que acontece? Você tem lá na Flórida 55 delegados. Vamos supor que 35 delegados, né, votem no Trump, certo? E os outros 20 delegados votem no Biden. O que vai acontecer? Esse sistema de winner takes it all, ou seja, o vencedor leva tudo, estabelece o seguinte: como o Trump teria conquistado a maioria dos votos dos delegados, ele acaba ficando com os 55 votos, com os 55 delegados. É um exemplo. É por isso que, por muitas vezes, o que pode acontecer? Por muitas não, algumas vezes, melhor dizendo, o que pode acontecer? O candidato que teve mais votos populares acabar não levando a eleição, certo? Por quê? Porque às vezes eu tenho mais votos populares, mas o outro candidato acabou vencendo naqueles estados-chave, naqueles estados que têm mais delegados, tá? Então, por isso que a eleição dos Estados Unidos é um pouco mais complexa.
Só tem 2 estados que não adotam, né, esse sistema do vencedor leva tudo. Somente os estados do Maine e de Nebraska, tá? Somente esses 2 estados aqui, ó, até coloquei para vocês, ó, Maine, tá? E Nebraska, certo? Só eles que não usam esse sistema, o vencedor leva tudo, né? Eles usam o sistema de proporcionalidade, certo? Voltando lá para as nossas características gerais, então, a gente tem que lembrar, o voto nos Estados Unidos acaba sendo um voto indireto. Ou seja, o voto que você dá no candidato a presidente, ele acaba servindo para eleger os delegados lá do colégio eleitoral. Vou até sublinhar aqui. Esse é o sistema do colégio eleitoral. Então, na verdade, quando eu voto num presidente lá no dia 3 de novembro, eu estou escolhendo uma pessoa que irá me representar lá na votação para a presidência da República, tá? Bom, a votação popular, então, acontece, né, sempre na terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro, eles costumam usar isso daí, ou seja, dia 3 de novembro esse ano, e a votação dos delegados, que é quem efetivamente vai escolher, né, o candidato a presidente que vai vencer, ela acontece sempre, né, na segunda-feira, após a segunda quarta de dezembro. Parece complexo, né? Esse ano, dia 14 de dezembro, certo? Aí o que acontece? Eu fiz aqui um resuminho para vocês, eu peguei aqui um resuminho para vocês. Ó, então, como é que é a visão geral, né? A gente vai ter, primeiro, né, as primárias dos 2 lados, que podem acontecer com primárias ou caucus. Depois a gente tem a convenção nacional do partido. Essa convenção ela acontece, né, sempre ali no verão. Ela está acontecendo agora, né? Esses dias mesmo, ontem, né, no dia 28 de agosto de 2020, o Trump, né, fez aí a convenção nacional do partido. Ele fez a convenção em que ele declarou aceitar a indicação dele como candidato a presidente. A convenção de partido dos republicanos, ela foi muito criticada porque em plena situação, né, de doença no mundo inteiro, né, com esse vírus circulando, eles fizeram uma convenção onde nós tivemos ali 1.500 pessoas ali, né, nos gramados da Casa Branca. Meu Deus! Então, a convenção de partido ela serve para oficializar, né, a candidatura, para oficializar aí os apoios e assim por diante. Aí depois, em novembro, a gente tem as eleições gerais, que a população participa. Essas eleições gerais, na verdade, elas vão eleger o colégio eleitoral, né, os delegados, certo? E esses delegados vão eleger o presidente. Basicamente é assim que funciona o sistema indireto, tá? Lá dos Estados Unidos. E aí, tem algumas questões que são fundamentais, que é o seguinte, como é que funciona, né? Quais são as outras regras? Quem pode ser candidato a presidente da República, né? Porque, por exemplo, isso povoa até mesmo os quadrinhos, né? Certa vez o Superman foi presidente dos Estados Unidos, né? Teve uma edição de uma revista em quadrinhos, que eu vou colocar até a imagem dela aqui para vocês, que o presidente da o Superman foi presidente da República, né? Aí eu te pergunto, o Superman poderia ser presidente da República? Vamos responder essa pergunta aí, ó. Olha só o próximo slide, ó. Quem pode concorrer? Pessoal, primeira coisa, somente os nascidos nos Estados Unidos. Pessoal, é por isso que o Arnold Schwarzenegger, que interpretou ali, né, o Exterminador do Futuro, foi governador da Califórnia, teve uma grande projeção, mas o Arnold Schwarzenegger não pode se candidatar a presidente porque ele não é nascido nos Estados Unidos. Assim como o Superman, que também não é nascido nos Estados Unidos, ele veio de fora do planeta Terra, inclusive, não pode ser candidato a presidente nos Estados Unidos, certo? Só pode ser candidato os nascidos nos Estados Unidos. Eles têm que ter 35 anos ou mais, como está aí no slide, e ele tem que estar morando no país há pelo menos 14 anos. Isso daqui até para garantir que o
o presidente da República tenha a verdadeira noção do que está acontecendo no país, tá? E aí agora, né, a gente vai falar um pouquinho dos nossos queridos candidatos, né? Então, como é que vai ser essa eleição de 2020, né? Como sempre, os dois partidos disputando, que são os republicanos e os democratas. Eu coloquei, aqui nos meus slides, eu sempre coloquei o lado democrata do lado esquerdo do slide e o lado republicano do lado direito, só para você sempre se lembrar. Você viu ali os símbolos? O símbolo dos democratas, né, é um jumento, o símbolo dos republicanos é um elefante. Esse símbolo do jumento, ele começou como uma crítica lá no século XIX, né? E aí um candidato que venceu a eleição acabou adotando o jumento como sinônimo de força, de vigor e tal. Só que lógico, né, quando eles vão criticar, eles usam a parte negativa do animal, aí que ele é, né, um animal muito cabeça dura e assim por diante. No símbolo dos republicanos foi um cartunista, né, que resolveu colocar ali também uma imagem de um animal para se contrapor ao animal dos democratas. Ele escolheu ali o elefante pelo tamanho, a força, a inteligência, né, mas também quando eles querem criticar, eles usam características negativas desses animais. Quem são esses dois candidatos, né? O Joe Biden é o ex-vice-presidente lá do governo Obama, tá? Então ele é democrata. O Donald Trump é o atual presidente da República dos Estados Unidos. Geralmente, o que acontece, pessoal? Geralmente, o candidato à reeleição, ele tem muita força, ele tem grandes chances de vencer a eleição, até porque ele está com a máquina administrativa na mão, ele tem como articular melhor e tal. Geralmente. Em algumas situações, algumas poucas situações na história, o candidato à reeleição não venceu. Geralmente é aquele candidato que teve um governo impopular, tá? Como é que está essa situação aqui hoje? A leitura que se faz do Joe Biden é que ele não é um candidato com tanta expressividade, tá? E ele representa, né, porque os democratas, qual que é a característica dos democratas, né, como partido? Os democratas, eles são digamos assim, eles são progressistas nos costumes, só que sob o ponto de vista hoje, né, principalmente o Joe Biden, sob o ponto de vista da política externa, das questões econômicas, não muda muito, né? A gente vai perceber, por exemplo, tem muita gente que diz que os democratas hoje, né, o Joe Biden, ele representa uma espécie de neoliberalismo progressista. O que é isso? É aquele candidato que acredita numa economia mais livre, né, numa economia onde você tenha, né, mais liberdades para investimentos, né, menos restrições, mas com uma postura mais progressista nos costumes, né, de mais combate ao racismo, à equidade, né, equidade de gênero, equidade em relação à questão racial, né? Então, existe essa concepção, né? Agora, os republicanos lá do Donald Trump são conhecidos por ter uma postura, né, neoliberal também na economia, só que são mais conservadores, inclusive nessa questão dos costumes, né? Inclusive o Donald Trump tem sido muito criticado em relação à postura dele quanto aos recentes protestos antirracistas. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, tá? É uma das coisas que podem, inclusive, tirá-lo da presidência dos Estados Unidos, né? Como ele tem lidado. Agora, vamos falar um pouquinho, né, dos vices, ou da vice e do vice, né? Os democratas, percebendo esse calcanhar de Aquiles do Trump, resolveram chamar a Kamala Harris, tá? O anúncio foi feito no último dia 11 de agosto de 2020. Ela é senadora da República pela Califórnia desde 2017. Ela é filha de imigrantes, tá? Ou seja, foi escolhida a dedo, né, para representar essas minorias. Mulher, filha de imigrante, né, pai jamaicano, mãe indiana, né? Ela, né, representa a população preta dos Estados Unidos, então isso é super importante. E ela vem pregando a união, né, dos povos, né, do povo americano. Isso aqui é fala dela, tá? Até entre parênteses, tá? No dia que ela aceitou
essa incumbência, porque o vice vai lá e dá um discurso aceitando, né? Ela, mais uma vez, demonstrou uma preocupação de combate ao racismo, né? Olha a fala dela: precisamos eleger um presidente que nos una a todos, negros, brancos, latinos, asiáticos, indígenas, para conquistar o futuro que queremos coletivamente. Precisamos eleger Joe Biden, né? Ela é a candidata a vice dos democratas. Dá para perceber pelo discurso que é um discurso mais progressista em relação aos costumes. O Mike Pence, ele anunciou a sua, né, candidatura como vice no último dia 26 de agosto de 2020. Ele é o atual vice-presidente lá do Trump, tá? E ele vem defendendo que a candidatura dele estabelece aí novamente os valores dos Estados Unidos que estariam em perigo com a possível eleição dos democratas. Você vai ver que o discurso dos republicanos hoje, ele vai muito contra essa postura progressista dos democratas. Eles tentam colocar que essa postura progressista é algo que pode ser considerado aí como socialismo, comunismo, né? Nos Estados Unidos ainda tem muito esses resquícios da Guerra Fria, né? Aí falas dele no discurso: a violência tem que acabar, seja em Memphis, seja em Minneapolis, em Portland ou em Kenosha. Lembrando que Minneapolis, né, foi onde o George Floyd foi morto, lembra? Aquele rapaz negro foi morto quando o policial ajoelhou no pescoço dele por quase 9 minutos, né? Kenosha, aconteceu aquele caso recentemente, que um pai foi simplesmente alvejado por policiais por motivo algum na frente da família inteira, né? O sujeito levou acho que 7 tiros. Então, assim, ao invés de falar, né, nossa, a gente não pode permitir que isso aconteça mais, que o racismo... Não, ele falou que condena a violência. E ainda reforçou: derrubar estátuas e depredar patrimônio não é liberdade de expressão. Por que ele está falando isso? Porque é uma outra postura do Partido Republicano. Como é que eles têm lidado com os protestos? Eles têm meio que generalizado esses protestos, porque a maioria dos protestos antirracistas nos Estados Unidos são protestos pacíficos. E como é que eles estão tentando desviar a atenção? Eles estão tentando desviar a atenção ressaltando aqueles protestos que têm atos de violência. Tá? Então, inclusive a postura do Trump, né, nesse sentido, depois que aconteceram aqueles protestos por causa da morte do George Floyd, foi considerar atos de terrorismo e tal. Então eles estão querendo bater nessa tecla, tá? E quando ele cita derrubar estátuas, é porque em alguns lugares nos Estados Unidos, algumas estátuas do General Lee, que era o líder dos Confederados do Sul, né, que lembra da Guerra de Secessão, que o Sul lutou pela manutenção da escravidão, contra o Norte, que lutou pelo fim da escravidão. Então, essa Guerra de Secessão tinha esse líder, General Lee, que é considerado pelos sulistas como uma espécie de herói. Só que acontece, ele é muito associado à imagem, né, da defesa do racismo, da defesa aí por supremacistas brancos, né, por caras malucos e tal. Então por isso que algumas pessoas mais exaltadas derrubaram algumas estátuas, né? E aí vem, né, o ponto alto assim do discurso dos republicanos hoje. Democratas trilham um caminho para o socialismo. Então é um ataque, né, que eles estão usando recentemente, eles quem? Os democratas, os republicanos, melhor dizendo, contra os democratas. Por quê? Eles estão tentando trabalhar com duas hipóteses, assim, né? A política do medo, colocar medo na população, né, em relação ao socialismo, e também estão batendo na tecla da lei e da ordem, né? Estão aproveitando-se dos protestos para dizer que os Estados Unidos, né, com esses protestos estão virando uma bagunça e que por isso eles têm que reforçar a atuação policial. Ao passo, por exemplo, que a Kamala Harris defende, né, uma menor atuação da polícia nesses casos, né? Então, por isso que eles estão falando, são candidatos da desordem, tá? É uma postura eleitoral que eles têm assumido, os republicanos, tá? Sobre esse sistema de colégio eleitoral, o que as pessoas pensam? Olha só, os defensores falam que esse processo ele evita que os candidatos ignorem os estados de menor porte, né? Os pequenos estados, as áreas rurais, né? Porque
Se fosse a maioria simples, o que acontece? Os presidentes correriam o risco dos presidentes irem só até as grandes cidades, né, os estados mais populosos, para tentar apoio, e os menores estados ficariam de lado, tá? Então, segundo os defensores desse sistema indireto do colégio eleitoral, que foi criado com a Constituição com a Constituição dos Estados Unidos, melhor dizendo, tem até essa imagem, né, da fundação do Estado americano, essa pintura mostra, né, esse momento de fundação do Estado, ou seja, da construção da Constituição, foi nesse momento, né? Então, os defensores dizem, olha, isso daqui é uma forma do candidato buscar apoio no país inteiro, tá? Os críticos dizem que na prática isso acaba não funcionando, porque na prática os candidatos acabam concentrando forças em alguns estados que são chave, porque lá nos Estados Unidos é muito comum alguns estados terem identidade partidária, né? Como por exemplo, o Texas é totalmente identificado com os republicanos, a Califórnia é mais identificada com os democratas, então você tem essa identificação. Só que nós temos alguns estados que são chamados de swing states, que eu coloquei até ali embaixo para vocês, ou estados balanço, né? Ora eles votam nos republicanos, ora eles votam nos democratas. Então, por conta disso, existe essa crítica de que na prática, o que acontece? Os candidatos acabam concentrando as suas forças nesses estados chamados swing states, como por exemplo a Flórida, inclusive a Flórida decidiu a última eleição, né? E Ohio, né? Que são considerados estados, né, que não são fiéis a nenhum dos dois grandes partidos, eles balançam, né? Ora eles apoiam um, ora eles apoiam o outro, tá? Mas o fato é que esse sistema existe desde a fundação dos Estados Unidos como nação, né, já com a Constituição estabelecida, e a última vez que eles tentaram mudar o sistema foi em 1934, tá? Então, assim, tem muitos anos que eles tentaram, nenhuma tentativa passa, tá? E aí entra um questionamento, né? Porque esse tipo de sistema de colégio eleitoral, ele acaba gerando essa dificuldade, né? Alguns casos em que o candidato é derrotado com mais votos populares. A gente percebe o seguinte, que esses casos, eles aconteceram 5 vezes na história, né? 3 vezes lá no século XIX, tudo bem, né? A gente até acontece, mas 2 vezes muito famosas aqui recentemente. Uma em 2000 e outra em 2016. Aí eu vou trazer aqui para vocês uma análise desses 2 momentos, quer ver? Olha só, em 2000, o que aconteceu? A gente tem lá a eleição, né, que envolveu o George W. Bush, pelo Partido Republicano, e o Al Gore, pelo Partido dos Democratas. Aí olha só o resultado. O Al Gore teve 51 milhões, mais de 51 milhões de votos. O Bush teve só, né, pouco mais de 50 mil. Ou seja, o Al Gore acabou recebendo mais votos do que o Bush. Só que o que acontece? Como, na verdade, quem elege são os delegados, olha o que aconteceu, o Bush conseguiu, né, acima dos 270 delegados, tá? Então isso acontece, né? Às vezes você ganha mais voto, mas o seu oponente ganhou mais delegados, por exemplo. Por quê? Porque ele ganhou mais votos nos estados que têm mais delegados. Pode acontecer. Olha a segunda situação, essa foi a mais recente, né? A Hillary Clinton contra o Donald Trump, né? A Hillary Clinton teve quase, né, 66 milhões de votos e o Trump teve quase 63 milhões de votos, né? Só que o que acontece? O Trump ganhou porque ele teve uma maioria dos delegados. Essa daqui foi a maior diferença da história. A Hillary Clinton perdeu tendo mais de 2 milhões e 800 mil votos a mais. A Hillary Clinton, que era democrata, né? Então é isso. Essas situações, elas acabam acontecendo nos Estados Unidos porque o sistema lá é diferente, aquele sistema de colégio eleitoral, que é muito criticado quando acontece esse tipo de situação.
Quando não acontece esse tipo de situação, a crítica é menor, claro, né? Em 2016, inclusive, as pesquisas diziam que a Hillary Clinton ganharia e tal. Então, nossa, esse sistema foi muito, muito, muito criticado, tá? E como anda a eleição de 2020, né? Coloquei de novo aí os democratas do lado esquerdo, né? Os republicanos aí do lado direito, tá? Vamos analisar como anda. Olha só, se você pegar essas pesquisas, né, nacionais e tudo, pessoal, lá no começo da pandemia, né, o que aconteceu aqui? O Trump, como ele fez aquele pacote de ajuda econômica, né, de 50 bilhões, olha só, ele tinha dado uma elevada, tá? A popularidade dele se elevou muito. Mas logo depois a população percebeu que o combate à pandemia não estava muito claro. E aí ele começou a cair. Hoje a diferença é a seguinte: Biden 50% das intenções de voto, Trump 42%, tá? Lembrando que esses dados são agora, né, de meados de agosto, né, ó, dia 18 de agosto aqui. As pesquisas foram até dia 18 de agosto de 2020. Uma situação que pode acontecer é o seguinte, por isso que eu sempre aviso, né, que o pessoal que ainda não conhece tão bem as eleições nos Estados Unidos, é que a gente tem que se preocupar com a questão dos estados também, né? Porque tem estados que têm mais delegados, tem estado que tem menos delegados, porque se eu tiver mais votos em estados que têm mais delegados, não interessa, né, se o outro candidato tem mais votos que eu, tá? Então, é isso que eu vou te mostrar aqui, ó. Olha aqui como é que tá a situação, né, nos estados que eles colocaram como decisivos, né, que são esses com os hexágonos maiores e tal. Aqui, depois você dá um pause aí para analisar, a situação desse ano está diferente da situação de 2016. Ó, quem venceu no estado em 2016? Tem vários estados em que o Trump venceu, ó, que o Biden está vencendo agora, ó, 47 por 45. Eu vou sublinhar quais são, ó, esse aqui, esse, ó, são vários, tá vendo? Que o Trump tinha vencido lá em 2016 e esse ano ele está atrás. Então o que acontece? A gente, mais uma vez eu reforço, por muitas vezes o candidato ele tem que olhar muito mais para essa questão dos estados do que para a questão, né, dos votos mesmo, né, dos votos diretos que a população vai dar, porque na verdade os votos que a população dá acabam indo, né, para a conta aí dos delegados, né? E aí, lembra que eu te falei que tem algumas coisas que estão ameaçando, né, a reeleição do Trump? É o que a gente vai analisar aqui agora, hein? Olha só. Pessoal, a primeira questão é a pandemia, tá? Então, como o Trump tem combatido a pandemia pode atrapalhá-lo, tá? Por quê? Ele tem sido acusado da falta de clareza e da desinformação, porque inicialmente ele veio com um discurso de que a pandemia se resolveria tranquilamente, que tudo daria certo e tal. De repente ele vem com o discurso de que usar máscara era um ato de patriotismo, né? Então assim, a informação chega meio truncada, a população fica insegura, achando que ele não está sabendo direito o que está acontecendo. E o segundo ponto são os protestos contra a injustiça racial, que ele tem demonstrado pouca empatia, né? Inclusive ontem, né, no dia 28 de agosto, alguns manifestantes foram para a porta da Casa Branca para pedir, inclusive, a renúncia do Trump diante, né, do posicionamento dele em relação aos protestos, tá? Como ele busca reverter esse prejuízo, né? O que ele tem feito para tentar evitar, né, que essa situação acabe gerando a não reeleição dele? Primeiro, ele tem usado o discurso de lei e de ordem, inclusive por algumas vezes ele falou que alguns manifestantes, vários deles, né, são terroristas e que a gente tem que proteger a lei e a ordem. Então ele tem usado muito esse discurso de que ele seria o único capaz de resolver a situação com pulsos firmes, já que o Biden, né, não tem uma preocupação com isso, já que o Biden não fala em ampliar a ação da polícia, né? Quer dizer, é meio que resolver na força, tá? E segundo, ele tem insistido na afirmação de que o Biden
é socialista, de que ele vai trazer, né, prejuízos para a família estadunidense, que ele representa tudo de ruim, né, para os costumes e para as tradições americanas, né? Então ele tem usado bastante aí esse discurso, tá certo? Então eu chamo a atenção aqui para os próximos dias, né, de debate, porque a eleição vai se aproximando. Você vai ver que o discurso vai ficar um pouco mais agressivo nos próximos dias, você pode ter certeza, tá? Pessoal, então é o seguinte, a nossa aula, videoaula aí sobre eleições nos Estados Unidos, como funciona, né, como vai ficar a situação, ela vai ficando por aqui. E eu agradeço demais a audiência de vocês e espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, tá certo? Grande abraço, gente!